a ideia é que a terra a luta pela terra, como a terra que tem o trabalho incorporado, não é qualquer terra, é a terra onde os trabalhadores, tá? E vamos começar a formar ligas camponesas em todo o estado de Pernambuco, depois em toda a região Nordeste, e a ideia de se espalhar por todo o país. Era uma espécie de sindicato rural. Se defendiam direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais, mas era organizado como uma sociedade civil. Ou seja, era reconhecido juridicamente. E o Francisco Julião dizia: a nossa arma é o Código Civil. Ou seja, o direito civil era usado como arma para defender os trabalhadores rurais, os trabalhadores sem terra, da pressão do latifúndio no judiciário e na Assembleia Legislativa. Julião defendia na Assembleia também, depois do Congresso Nacional, depois vai se eleger deputado federal. Então, juridicamente, eles eram legítimos para pleitear seus direitos. E vão pressionar, inclusive vão ajudar depois na eleição do próprio Miguel Arraes como governador reformista de Pernambuco, em 62. No Rio Grande do Sul, também vai haver um movimento de trabalhadores sem terra, um movimento dos agricultores sem terra, chamado MASTER, e que o governador da época, Leonel Brizola, vai também fazer uma série de políticas de assentamento rural no Rio Grande do Sul. Então, por todo o país começam a haver pressão, de trabalhadores, de camponeses, de organizações, pressionando pela reforma agrária. Não só no Congresso, mas pelos campos, né? O presidente Juscelino Kubitschek, por exemplo, como fruto, as ligas camponesas ajudam, por exemplo, a pressionar. O Juscelino Kubitschek falou: bom, tem que ter uma política de desenvolvimento para o Nordeste. E vai se chamar o Celso Furtado para elaborar o plano que vai dar a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É uma política ligada a esse meio, a essa efervescência de reformas que estavam sendo pedidas. Então, o meio político vai tentar também reagir de alguma maneira, vai tentar incorporar, vai tentar lidar, e os projetos de lei vindos aí do segundo governo Vargas, tramitando no Congresso. E nacionalmente vão começar a se organizar esses movimentos. E vai ser realizado, isso que é interessante, o primeiro Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, com 1.600 delegados do país inteiro, de 15 a 17 de novembro de 61, em Belo Horizonte. E vai contar um congresso, exigindo a reforma agrária na lei ou na marra, era o slogan, mas preferencialmente na lei, e que conta, isso é a situação mais esquizofrênica, esse país é esquizofrênico, que conta com a presença do presidente João Goulart, do primeiro-ministro Tancredo Neves e do então governador de Minas, Magalhães Pinto, que é da UDN, do partido de oposição, e que vai ser o líder civil depois do golpe militar, que vai derrubar João Goulart. Mas todos a favor da reforma agrária. E o que é interessante, que eu vou permitir ler, é um trecho do discurso do Francisco Julião nesse congresso. Ele diz o seguinte: aqui estamos realizando pacificamente, em ambiente democrático, dentro das garantias constitucionais, uma luta pela verdadeira legalidade. E legalidade é terra para os camponeses trabalhadores. Legalidade é reforma do ensino para que os estudantes brasileiros possam estudar. Legalidade é o controle dos lucros das empresas estrangeiras. Legalidade é a defesa intransigente dos nossos minérios, para que possamos construir o futuro da nossa pátria. Legalidade é ampliação do direito de greve. É essa legalidade que desejamos, já e já, porque sem isso, 75% das terras brasileiras continuarão nas mãos de 8% dos brasileiros, o que é uma calamidade. Sem isso, 30 milhões de camponeses continuarão sem calçados, porque não há fábricas de calçados. E não há fábricas de calçados porque não há reforma agrária. Sem isso, de cada 100 crianças que nascem no Nordeste brasileiro,
ali onde foram plantadas as raízes da nacionalidade, morrem 70 crianças de 0 a 1 ano, mostrando que isso não é mais mortalidade, mas mortandade, é assassinato em massa de crianças em nossa pátria, e assim por diante. Mas a base do discurso qual é? Estão pedindo o quê? Direitos constitucionalmente assegurados, estão pedindo legalidade. Todo o discurso das reformas de base, cujo principal reforma, a reforma agrária, eram discursos constitucionalmente embasados na Constituição Democrática de 46. E qual vai ser a resposta, já para encerrar, da doutrina constitucional brasileira, com raríssimas exceções? Será utilizar a Constituição de 46 como um bloqueio a essas reformas. Essas reformas não podem ser realizadas porque elas são inconstitucionais, a Constituição não permite. Não se pode reformar a Constituição. A reforma ela é inviável, ela é inconstitucional. A Constituição foi usada como um bloqueio por quase todo o período Vargas, segundo o governo Vargas, no período Kubitschek e no governo João Goulart. Sempre a Constituição foi colocada como um bloqueio às chamadas reformas de base. Seja as que necessitavam de emenda constitucional, como a reforma agrária, seja as que não precisavam, como a reforma urbana, ou a reforma bancária, ou outras reformas das chamadas reformas de base. O presidente João Goulart ainda tenta, aprovando alguns dos projetos de lei que vinham no segundo governo Vargas, como o Estatuto do Trabalhador Rural. E o que ele resolve fazer? Já que o Congresso bloqueia, tenta então criar o quê? Um clima de mobilização popular para pressionar o Congresso a aprovar as reformas. Manda uma mensagem presidencial em março de 64, propondo a emenda constitucional que altera o artigo 141, parágrafo 16, e faz o famoso comício das reformas na sexta-feira, 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, em que assina um decreto que considerava de interesse social imóveis de mais de 500 hectares situados até a 10 quilômetros da margem de rodovias, ferrovias e açudes. Ao assinar esse decreto, o direito constitucional já não resolvia mais o problema, e aí os tanques se tornaram muito mais efetivos que os nossos constitucionalistas, e no dia 1º de abril de 64, eles resolveram o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gilberto. Agradeço aos 3 membros dessa mesa do grupo, professor Gilberto Bertolini, professor Gustavo Figueiredo, professor Rogério Dutra Santos. E, antes de encerrar, o presidente do BHD me pede que avise aos grupos de trabalho que iniciarão as suas atividades de hoje às 13h30, que o grupo 3, o GT3, foi dividido, por causa do tempo, de A a F, na sala 10, com a coordenação do professor Ayrton Zelander, e na sala de G a Z, na sala 8, com o